Muito bem, meus irmãos, vocês estão comigo aqui, amém? Se nós, nessa noite, pudéssemos dar a oportunidade, não estamos aqui num grupo tão grande que todos não pudessem falar, mas se nós pudéssemos dar a oportunidade por causa do tempo que nós temos, tivéssemos mais tempo, fosse uma reunião que não fosse um culto, e nós, por interagirmos e tomarmos a sua atenção, fazer com que você participasse mais, perguntasse para você o que é que você gostaria de ouvir Jesus pregar. Qual é o assunto que você iria dar de sugestão para Jesus? Não é para me responder, é apenas para você pensar. Você talvez pensaria assim: Jesus, dá para o senhor pregar sobre prosperidade? Precisando muito, vai fazer um bem danado. Aí no final o senhor pede uma oferta, a gente leva, o senhor abençoa, e quando eu chegar lá em casa eu já vou sentir as provisões me alcançando. Que coisa maravilhosa, né? Ou talvez você tivesse uma enfermidade, alguém enfermo na sua família, e você falava assim: Senhor, dá para pregar sobre curas e milagres? E aí, quem sabe, você já ligaria no telefone, passaria um WhatsApp para trazer os enfermos correndo aqui para a igreja, porque Jesus vai pregar nessa noite. Ele desceu para pregar sobre milagres, está nos dando a oportunidade de ao vivo ouvir a sua mensagem. Talvez você iria falar assim: ah, Jesus, eu estou precisando que as coisas lá em casa se modifiquem. Dá para o senhor pregar sobre família? Família é um bom tema. Dá para o senhor falar lá como é que a esposa precisa me tratar, ou como é que o marido precisa me respeitar? Dá para o senhor fazer isso? Talvez você iria falar sobre a expectativa da esperança sua. Sua vida espiritual está um fracasso, está difícil, você não consegue mais orar, você não consegue mais ler a Bíblia. Senhor, envia de novo o Espírito Santo para a minha vida aqui, porque eu estou precisando de uma renovação na minha vida espiritual. A gente tem tantos assuntos para falar a respeito de Jesus, ou para pedir a Jesus para ministrar o nosso coração, mas Jesus, ele fala sobre tudo isso pregando o reino. A mensagem de Jesus para nós é reino de Deus. E eu quero falar com vocês, irmãos, pensa assim comigo: pastor, você vai falar sobre reino novamente? Vou. E eu acredito que eu vou falar por muitas vezes. Sabe por quê, irmãos? Deus tem me chamado e tem me dado uma direção para ministrar a sua casa, este rebanho que aqui está reunido. Você pode ver na internet, não tem muita gente assistindo nosso culto, não. Então é para nós mesmo a palavra. É para a gente que está aqui reunido, que sai da nossa casa, que vem até aqui e que deseja uma transformação de vida. E sabe o que é gostoso? É porque nós podemos ver isso acontecer de uma maneira assim bem tranquila, porque não tem muita gente para assistir, então eu fico mais à vontade para falar. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo de número 4. E eu tenho comigo absoluta certeza que se Jesus descesse aqui e nos fizesse a pergunta, eu iria ouvir da sua boca que, apesar de ele ter ouvido muitos pedidos, a mensagem dele seria o reino de Deus. E vai ser muito importante isso para nós nessa noite, para que a gente possa começar a transformar o jeito de nós pensarmos. Você achou o Evangelho de Mateus? Amém? Capítulo 4. Marcelo, você pode projetar para mim, por favor, versículo 23. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Então, qual que é a mensagem que Jesus vai vir pregando? Não é sobre salvação, não é sobre prosperidade, não é sobre cura. Essas coisas são o resultado da pregação do Evangelho do Reino. Quando eu estou em Mateus e eu acabo de ler essa mensagem, Jesus, ele acabou de ser batizado, ele acabou de passar pela tentação do deserto, e ele agora começa o seu ministério. Ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele vai passar a ensinar nas igrejas ou sinagogas, e também nas praças ou aonde a multidão se reunir, a respeito desse reino. Por isso que o primeiro sermão que ele vai pregar, que é o sermão das bem-aventuranças, vai falar a respeito somente do reino de Deus. Se você começar a ler ali, anote quantas vezes Jesus vai falar de salvação, mas também anote quantas vezes o Senhor Jesus vai falar de como é no reino de Deus. E aí, eu olhando para essa situação, eu sempre, quando leio o Novo Testamento, eu pergunto para o Espírito de Deus a seguinte questão. Falo assim: Espírito Santo, para eu entender o mundo espiritual, essa vida que habita em mim, me faz ver no natural, me faz saber como que isso aconteceu. E ele vai me apontar para o Antigo Testamento, porque lá está registrado a história do povo de Deus. É como se eu pudesse ver no mundo visível o que acontece ou vai acontecer no meu mundo espiritual, ok? Então, a grande luta que nós temos é que nós podemos mudar tudo, mas nós não acreditamos nisso. Posso falar de novo para você, se quiser anotar isso? Olha só, a grande luta que nós temos é que eu e você sabemos que nós podemos mudar tudo, mas nós não acreditamos que isso é possível. Mudar, então, o jeito de você e eu pensar é o grande desafio de Jesus na sua pregação. O Senhor Jesus, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar. E a maneira como nós pensamos, a ciência vai chamar de mentalidade. Mentalidade é aquilo que eu penso e que acabou fazendo de mim ser, eu ser aquilo que eu acabei pensando. Então, se eu penso que quero ser um médico, logo eu começo a buscar estudo, buscar interesse sobre esse assunto, aí eu vou estudar para isso, fazer uma faculdade, me formar, e aí eu vou me tornar aquilo que eu passei a pensar um bom tempo da minha vida. Mentalidade forma a minha mente, ou seja, a maneira como eu penso, assim eu sou. Então pensa assim comigo: no que é que você mais passa tempo pensando? Como é que você pensa a respeito de você mesmo? Está valendo a pena você acordar todos os dias para viver a vida que você está vivendo? O Senhor Jesus, Ele quer pôr o reino de Deus em nós e fazer com que a vida que nós estamos vivendo possa valer a pena ser vivida, possa ter um sentido para nós viver. E, irmãos, se tem uma das coisas que mais vale a pena a gente viver, é fazer bem para o outro, é servir ao outro. Não tem prazer mais delicioso, gostoso, do que você arrancar um sorriso de alguém que está triste, ou enxugar as lágrimas de quem estava num pranto desesperado, e você conseguiu confortar.
Não tem como expressar aquele que estava necessitado e você ter condições e recursos de socorrer. Vê-lo levantar, olhar para você com um olhar que não precisa falar nada, você já está entendendo que é gratidão, não tem preço que pague. E é isso que Jesus está querendo pôr em nós. É a ideia de servirmos uns aos outros. E aí, para eu entender isso, eu vou com você lá no Antigo Testamento e vou passar por alguns personagens da Bíblia em sequência, para que você perceba como é que o reino de Deus ele foi colocado dentro das pessoas. Porque é assim, olha como funciona. De manhã eu usei um exemplo, algumas pessoas que estão aqui nessa noite vieram de manhã, então ficou bem fácil de entender e eu quero usá-lo nesta noite novamente para que você possa entender. Marcos, vamos supor que eu comece a trabalhar na sua panificadora amanhã. Eu chego lá e qual é a primeira coisa que vai acontecer? Você vai me receber, certo? E o que é que você vai fazer comigo, Marcos? Você vai passar as instruções de como é que funciona a sua panificadora. O Carlos pode ter trabalhado em muitas panificadoras, mas na do Marquinhos é desse jeito que funciona. Então ele vai dizer assim para mim: olha, Carlos, o seu horário de entrada é às 7:30 da manhã. O lugar ali para você se trocar é aquele quartinho, tem um armário, tem uma chave. Você vai lá, coloca a sua roupa, fecha sua chave. Não gosto que usa telefone na hora do trabalho, deixa ele dentro do armário. O seu horário de almoço é das 11:30 a 1h da tarde. Você tem 1h30 para fazer de almoço. Não gosto que fique na empresa enquanto você está almoçando. O seu horário de saída é 5:30. Eu quero ver você de segunda a sexta-feira aqui. O seu serviço é limpar o chão, é limpar os fornos, é limpar as bandejas, é limpar aqui, é fazer assim, é fazer assado. Ele está colocando na minha mente como é que eu vou funcionar dentro do lugar de trabalho dele. Tá certo isso, sim ou não? Você está me entendendo? Então, quando eu chego na panificadora, a forma daquele ambiente já está pronta. Eu só vou me adequar a isso. O que aconteceu foi que eu tomei a forma do mundo. E agora Deus está me chamando para o seu reino. E eu preciso ouvir as suas instruções para entrar na forma do reino. Porque se isso não acontecer, eu vou tentar ser reino com jeito de mundo dentro do reino e não vai rolar. As coisas não vão dar certo. Os milagres que você precisa não vai acontecer. As orações que você está fazendo, você vai fazê-las ainda por muitos e muitos e muitos tempos. Sabe por quê? Porque você não entendeu como funciona o reino de Deus. E aí você quer fazer como faz lá fora, aqui dentro, esperando os resultados que aqui dentro dão, e eles não vão vir. Porque a maneira de se viver o reino não é como eu vivo no mundo. E vamos ver isso na palavra de Deus. Qual é o primeiro exemplo que nós podemos usar? É de Adão. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2. E nós vamos ver a primeira vez que Deus vai falar com Adão. Primeira vez que Deus vai falar com Adão. Capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler, mas você pode pôr o versículo 15 para fazer um sentido da explicação depois? Isso, obrigado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Até aí está bom. Quando Deus pega Adão e põe ele no jardim, nós precisamos entender que esta é a origem da criação de Deus. O capítulo 5 de Gênesis vai dizer que Deus criou o homem e a mulher no mesmo instante. Deus criou ele no mesmo momento, fora do jardim. Aí Deus vai pegar esse homem criado fora do jardim e vai plantar ele no jardim. Quando Deus planta esse homem no jardim, vai formar ele. O que significa formar ele? Eu olhei para a Aline aqui e me lembrei do Vicente. Quantos anos o Vicente está, Aline? 6 aninhos. Ele já está formado? Você pode liberar o Vicente para fazer o que ele quiser? Não. Você está formando o Vicente, instruindo ele sobre o que ele pode, o que ele deve e o que ele não pode fazer. Esta é a formação que nós damos para quem não está ainda formado. Quando Deus tira Adão de dentro dele, tira o homem de dentro dele e sopra naquele boneco, que ele passa a ser alma vivente, tudo que Deus é e quem ele é em Deus vai para lá, para esse ser humano. E a partir daí, ele não tem dificuldade de entender o que Deus está dizendo. Portanto, quando Deus deu a essa ordem a Adão, Deus disse assim para Adão: Adão, eu vou te pôr nesse jardim, você vai cuidar dele, você vai lavrar ele, você vai guardar ele, você vai dar nome aos bichos, nome aos pés de árvores que aqui tem, nome às coisas, organizar isso aqui, separar isso daqui, você vai cuidar de tudo isso daqui. E qual foi a resposta que Adão deu para Deus? Pode ler, você não vai encontrar. Porque ele fez aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Entendeu o que eu disse aqui? Adão não questiona o poder e a autoridade que Deus deu para ele ser Deus na terra. Em nenhum momento, ele simplesmente, a partir do momento de receber esta ordem, ele passa a fazê-lo como se fosse o próprio Deus na terra. Entendeu? Está fácil essa explicação? Ficou fácil de você entender? Então, a criação de Deus olhava para Adão e se sujeitava a ele, porque via Deus em Adão. E Adão, com poder e autoridade, chamava os animais vinham, davam nome e eles recebiam. Tudo era pela palavra. Adão nunca precisou suar dentro do jardim, porque ele fazia aquilo que Deus havia ordenado para ele fazer. Quando Adão peca, aí começa o problema. Primeiro, vai culpar Deus, a mulher que o Senhor me deu. E aí começa a ter a dificuldade da obediência. Começa a ter a dificuldade de compreender o que é que Deus disse. Então, antes de pecar, Adão funcionava crendo naquilo que Deus estava falando. Vamos ver outro exemplo. O exemplo seguinte é de Noé. E Noé era um homem que agradava a Deus, reto, íntegro, e que andava com Deus. Se você for comigo lá no capítulo de número 6, nós vamos ver Deus falando com Noé. Capítulo de número 6, versículo de número 2. Desculpa, Marcelo, é 6,13. Gênesis 6,13.
Isso. Então aqui, ó, é a primeira vez que Deus vai falar com Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora com betume. Até aí tá bom. Você já conhece a história. E nós vamos ver, irmãos, ali no capítulo de número 6, versículos 8 e 9. Capítulo 6, isso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, ok? Então Noé era um homem que andava com Deus. Aí Deus, lá no versículo 13, falou: Noé, a carne está corrompida, não toleram mais o pecado, a iniquidade subiu a um tal cheiro, a um tal tamanho que eu não suporto mais. Vou descer e destruir a terra, e vai ser com água. Faze para ti e para a tua família uma arca. Aí Noé respondeu: pode procurar, você não vai achar nenhuma resposta de Noé. Sabe o que foi fazer Noé? A arca, sem questionar. Simplesmente ele ouviu o que Deus disse e passou a fazer com poder e autoridade, segundo a palavra do Senhor tinha dito. Toda a terra que estava ao seu redor, todos aqueles que estavam ao seu redor, quem sabe olhando Noé fazendo aquela arca, pensava: o que é que você está fazendo? Deixa de ser louco, que chuva é essa que vem que nós nunca vimos chuva? Para com isso, olha o tempo que você está gastando, olha essa madeira, para que um tamanho desse aqui? Mas Noé simplesmente fez o que Deus ordenou ele a fazer. Irmão, você já parou para pensar só um pouquinho no que é que eu estou te falando agora? Eu estou dizendo que Adão, sem questionar a Deus, ouvindo o que Deus disse, fez exatamente como Deus falou. Que Noé, um homem que andava com Deus, ouvindo o que Deus disse, fez exatamente como Deus ordenou. Não perguntou: para quê? Por quê? Como que vai ser? Mas eu sou sozinho. Não, ele creu em Deus. Ele fez aquilo que Deus estava ordenando ele fazer. E aí nós vamos ver então Noé edificando a arca, e no tempo certo Deus mandou entrar dentro da arca, ele fechou a porta pelo lado de fora, e as águas desceram, e as águas também emergiram da terra. Então, meu irmão, para instalar o reino dentro do homem, é necessário nós crermos no que Deus está dizendo, e não naquilo que os nossos olhos estão vendo. Vai vir agora Abraão, e no capítulo 12 de Abraão, Deus vai falar com Abraão pela primeira vez. Pela primeira vez não, pela segunda vez. A primeira ele estava em Ur dos Caldeus, quando Deus disse assim: sai da sua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu, só que ele parou em Harã, e ali ele ficou por um bom tempo, até que Deus falou assim: Abraão, sai da casa do seu pai, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra e vai para a terra que eu estou te mostrando. Deus já teve que falar 2 vezes a mesma coisa com Abraão. Sabe por quê? Ele estava em Ur dos Caldeus, que é uma cidade de deuses, terra de deuses, servidores de Baal. A dificuldade então de Abraão é crer e obedecer o que Deus está dizendo. Por quê? Porque diante dos seus olhos está toda a impossibilidade das coisas acontecerem. Então Deus promete para Abraão filhos, Deus promete para Abraão uma terra, e que ele será próspero, bem-aventurado, e ele vai ser a bênção para as nações. Abraão obedece, desce
erege um altar, entorna azeite, dá o nome de Betel. Posteriormente vem fome sobre a terra, ele desce no Egito, Faraó toma sua mulher, Deus alerta Faraó, ele devolve a mulher para Abraão, junto com riqueza, ele sai, e aí ele vai com Ló, nas campinas do Jordão. Lá os seus pastores têm problema, porque o gado já é muito, o rebanho cresceu, está dando confusão. Ele fala para Ló: Ló, você escolhe um lado, eu escolho o outro. Se você vai para o norte, eu vou para o sul. Se você vai para frente, eu vou para trás. Mas não haja confusão entre nós dois. E vai dizer então que Ló, que significa venda dos olhos, saiu. E quando a venda dos olhos saiu, Deus falou com ele. Falou para ele: percorre a terra, porque essa terra eu vou te dar. E ela será uma terra que emana leite e mel. Só que a terra era uma terra de deserto. Então Abraão não discute com Deus, Abraão não fala com Deus. Irmãos, Abraão vai falar a primeira vez com Deus lá no capítulo de número 15. Vamos ver? Capítulo 15 de Gênesis. Irmãos, eu vou falar sobre os personagens da Bíblia. Eu estou em Gênesis, mas até Apocalipse vai dar tempo hoje, tá bom? Gênesis 15. Abraão se separa de Ló. Ló depois é levado cativo pelos reis. Abraão vai lá, socorre Ló, livra os reis, o povo. Entrega o dízimo a Melquisedeque. Aí se torna um sacerdote. Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, o teu galardão é sobremodo grande. Aí olha o que Abraão vai responder. Capítulo 15, versículo 1. Pode pôr o versículo 1 e 2. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então, pela primeira vez Abraão vai falar com Deus. Disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Não desliga não, Marcelo, que eu vou pôr os próximos versículos. Você está entendendo o que está acontecendo? A incredulidade está no coração de Abraão. Deus precisa pôr o reino dentro dele. Porque aqueles que andavam com Deus e aquele que não tinha pecado, já tinham o reino, fazia sem questionar. Esse começou a questionar, porque o reino não está nele. Ele é o primeiro que Deus separa na terra para pôr nele o reino. Então Deus vai ter que andar com ele para instruir, que é o que Jesus fez com os discípulos. Está começando a transformar a mentalidade dele. Olha só, Deus disse assim: você vai ser pai de numerosa nação. E ele respondeu o quê? Eu estou velho, minha esposa é estéril, estou cansado, minha esposa já cumpriu as regras, não tem como. Irmão, é aqui que o reino precisa ser instalado em nós, e a nossa mentalidade precisa mudar. Eu não funciono de acordo com o que os meus olhos estão vendo, mas eu começo a ter uma mentalidade de reino quando eu entendo que eu vivo pela palavra que procede da boca de Deus, e não por aquilo que as minhas visões estão vendo, meus olhos estão vendo, não. O que os olhos de Abraão estavam vendo era a impossibilidade. Mas o que Deus vai fazer é abrir a visão, abrir o céu sobre Abraão. Em pleno meio-dia ele falou assim: sai para fora, Abraão. Será que você pode contar as estrelas do céu? Ele falou: uau, meio-dia eu estou vendo estrela, 1, 2, 3, 4, não, eu não consigo. Aí Deus fala assim: assim vai ser os teus filhos. E aí sabe o que vai acontecer no versículo seguinte? Segue os versículos aí, Marcelo, até chegar ao 6. Então levou, pode deixar o 5 que eu vou ler? Isso. Então levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Aí, e creu ele no Senhor e imputou isso por justiça. Por que Abraão creu? Eu sei que você pode tomar isso como um sarcasmo, uma piada, sei lá. Mas Abraão foi deitar com Sara. Um homem de 100 anos deitou com a sua esposa de 75 com o propósito de gerar nela filhos.
Olha aonde vai a obediência. Olha o que é ter o reino de Deus implantado em nós. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Abraão foi lá e se deitou com Sara. Resultado, ela gerou. Ela engravidou. E isso lhe serviu por justiça. E isso, irmãos, é o que Deus está falando a respeito de nós. Nós estamos lamentando a nossa vida, nós estamos lamentando os nossos problemas, nós estamos reclamando das coisas que estão acontecendo, mas o Senhor Deus, Ele não tem nada para liberar sobre a sua vida. Ele já liberou. Ele quer que você entenda isso nessa noite. Mentalidade daquele que entende que Deus já fez tudo o que era necessário fazer para que nós pudéssemos viver uma vida e uma vida em abundância. Mas o problema, sabe qual que é? É crer nisso. Por isso que eu comecei dizendo assim, a nossa maior luta é de crer que nós temos a resposta para todas as coisas. E é isso que Jesus vai começar a implantar nos seus discípulos, quando Jesus começa a fazer os milagres, e enviar os discípulos para fazer os milagres. Meu irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus, eu vou ver você frutificar, você vai fazer grandes coisas no nome de Jesus. Eu vou ver você pondo a mão em enfermo e restaurando a saúde dos enfermos em nome de Jesus. Eu vou ver você prosperando, eu vou ver você frutificando, eu vou ver você indo mais alto. Mas é necessário nessa noite você dizer: Senhor, transforma a minha mente, muda o meu jeito de pensar. Irmãos, quando Maria, no Novo Testamento, eu já estou falando no Novo Testamento, quando Maria, ela recebeu o anjo do Senhor, o anjo de Deus disse assim para ela assim: Maria, você vai dar à luz ao Filho de Deus. Ela falou: como isso é possível? Eu não tenho relações com o homem. Ele disse assim, o anjo do Senhor: não há impossíveis para Deus. Os versículos da palavra de Deus vêm dizendo assim, tudo é possível ao que crê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há uma abundância de vida e de prosperidade e de bênção que já estão. Não é que elas vão acontecer, vão ter que ser fabricadas, não. Elas já estão liberadas sobre nós. Só que nós não estamos crendo, por causa da mentalidade de mundo que nós temos vivendo dentro da igreja. Talvez você pense assim: nossa, pastor, essa é uma mensagem triunfalista, de que tudo vai acontecer, Não, essa é uma mensagem triunfante. A igreja triunfa sobre o império das trevas. É uma batalha entre reino de Deus e império das trevas, e um tem que sair vencedor. O reino de Deus já está. Nabucodonosor disse isso: esse reino é movido por poder e autoridade, e ele é de geração em geração, ele é sempre eterno. Só que nós estamos fracassando, e eu não quero mais ver isso acontecer. Eu quero que você entenda, meu irmão. Olha que loucura. O que me inspirou a pregar nessa noite essa mensagem? Estava no São Paulo Tower ontem, e eu conversava com o Tiago, filho do Toninho, e ministrava o coração dele a respeito da loja que ele abriu. E ele falava para mim da sua preocupação. O semblante dele estava bem descaído. Não é que ele estava desacreditado assim, totalmente, não. Mas ele estava olhando para a situação. Ele estava vendo que as coisas elas precisariam de uma resposta, porque senão ele não saberia de onde recolher os recursos. Comecei a ministrar o coração dele com palavras de ciência e da Bíblia, dizendo que, como nós pensamos, a mente cria um caminho. E se nós pensamos que as coisas vão dar errado, que as coisas vão ser difíceis, que as coisas vão acontecer dessa maneira, então não tem outro resultado que não seja colher isso. Eu falei para ele: será que o que você está colhendo agora, nesse momento, dentro da sua loja, não é fruto do que você está pensando? Não é fruto daquilo que você está imaginando que pode acontecer? Porque esse é o reflexo de como você está pensando. É só olhar aqui para dentro.
Eu falava isso e falei por mais de 40 minutos. Irmãos, pensa que quando eu começo a falar sobre essas coisas que incendeiam o meu coração, eu vou falando, eu não dou tempo para ele nem perguntar, eu já vou minando ele de informação. Chegou uma senhora da igreja onde ele frequenta. A mulher olhou e falou assim: eita, que loja linda, vim aqui abençoar esse lugar. Entrou para dentro da loja, ele falou assim: irmã, fica à vontade aí, querida. A mulher entrou dentro da loja e falou com a esposa dele. Daqui a pouco a mulher vem, põe a mão no ombro dele e fala assim: Deus manda te dizer. E ela falou as mesmas palavras que eu tinha acabado de repetir para ele. Irmãos, se não fosse a mesma boca, ele ia ficar, não sei nem como te explicar, é como se eu falasse dentro dela. Foram as mesmas palavras. Esse menino tomou um susto, ele foi para trás assim e falou assim: meu Deus, isso é louco. Eu falei: isso é o reino de Deus. Nós profetizamos, porque o exército do céu trabalha com os moradores da terra, e nós temos poder e autoridade, e segundo a nossa palavra, Deus vai fazer. Ele falou: eu precisava disso, eu precisava ouvir isso. Por isso que eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a sua família. Eu vou ver o seu lar restaurado, e eu estou profetizando isso em o nome de Jesus. Eu estou declarando isso com o poder de Deus e a autoridade que Ele me revestiu para vencer o império das trevas. O império das trevas não vai levar nenhum dos seus, porque nós já estamos decretando e selando o sangue de Jesus sobre a vida deles. O mal não vai tocar, o maligno não vai cercear, ele não vai se perder. Ele é do Senhor, escolhido, separado para servir o Deus Altíssimo. Mas precisa de posicionamento, precisa de uma mentalidade, já vendo os nossos filhos servindo a Deus, os nossos filhos louvando ao Senhor, os nossos filhos voltando para a casa de Deus, os nossos filhos se alegrando com a presença do Senhor. É necessário começarmos a chamar à existência essas coisas. Aquele menino, ele deu 2 passos para trás e falou assim: meu, isso é muito louco. Aí o pai veio. O pai veio e falou assim: pai, o senhor não vai acreditar. Aconteceu assim, assim, assado. O pai dele ficou olhando assim. Eu falei assim: pai, é muito louco esse negócio. Eu falei assim: isso é reino. O reino de Deus já está em nós. O que precisamos é ter uma mentalidade. Irmãos, presta assim comigo. O Senhor fez segundo a palavra de Elias. Quando Elias disse: não vai chover. Capítulo de Reis 17. Você vai ver lá. E segundo a palavra de Elias, Deus não fez chover. Irmãos, o poder e a autoridade que Deus está nos dando para servir aqui na terra. Eu não preciso pedir para Ele. Ele não quer que eu peça para Ele, Ele quer que eu confie nele e faça o que Ele me enviou para fazer. Era essa a briga de Jesus com os seus discípulos na multiplicação dos pães. Vocês foram, eu enviei vocês, vos dei poder, vos dei autoridade, vocês curaram o enfermo, vocês libertaram os cativos, vocês fizeram o coxo andar, vocês fizeram o cego ver. Agora dá para eles o de comer. Ele fala assim: não, só se tiver dinheiro. Não, irmãos. O reino está dentro. O poder e a autoridade é o mesmo. O milagre não é um só por pessoa, não. O milagre é todos os dias que você crer e precisar, se chama existência. Eu vou ver Moisés. E sabe o que Deus vai falar para Moisés? Irmãos, a história de Moisés é muito louca. Porque Moisés nasceu lá no Egito. Moisés foi criado dentro do palácio. Moisés conhece o exército de Faraó. Ele sabe as armas, ele sabe o treinamento, ele sabe como eles são ágeis, habilidosos. Tanto é que não tem na terra ninguém que possa enfrentá-los. Aí vai Moisés sozinho. Deus chama ele e fala assim: vou te enviar lá para libertar o povo de Deus. Moisés fala assim: Deus, você não está entendendo, não. Eu conheço aquilo lá. Eu sei quem que é Faraó, eu sei dos seus soldados, sei do seu armamento, sei do seu palácio, sei do seu povo. É invencível. Aí Deus tem que mudar a mentalidade de Moisés. Fala: Moisés, deixa eu falar uma coisa.
Eu fui conhecido até agora como eu sou, mas daqui para frente eu vou ser conhecido como Todo-Poderoso. Eu vou te dar sinais, vou te dar milagres, prodígios. Joga a vara, pega de novo. Põe a mão no peito, tira do peito, joga a água, pega a água. Agora vai. Não, eu sou pesado de língua. Olha o que Deus vai falar para Moisés. Vamos ver comigo? Êxodo, capítulo de número 6. Eu já cheguei em Êxodo, irmão. Para Apocalipse falta pouco. Êxodo, capítulo número 4, Marcelo, perdão, 4. Versículo 13. Versículo 12, pode pôr o versículo 12. 4:12. Vai, pois, Deus falando para Moisés: agora e eu serei com a tua boca e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti e ao povo, e acontecerá que ele será por tua boca, e tu... O que está escrito ali? Quem que vai ser como Deus para Arão? É o que Deus quer que eu e você sejamos nessa nação. Deus para esse povo, Deus para essa nação, Deus para essas pessoas que não têm esperança. Fazendo o quê? Liberando sobre eles o que Deus já conquistou para nós em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, isso irrita tanto Deus. Nós pedimos para Ele, que você acabou de ler aqui, ó. Deus se irou com Moisés ao ponto de falar assim: ó, chega, basta, faz o que eu estou falando aí, pronto, acabou. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu tenho vos dado o meu Espírito. Pensa comigo, o Espírito que está em Deus e que agiu em Deus para formar a terra e tudo que nele há, é o Espírito que Ele enviou para nós para continuar a fazer as mesmas coisas. Não tem por que nós não fazermos. Irmão, você não vai afrontar Deus fazendo milagres. Você não vai afrontar ao Senhor liberando palavras de ordem. Você não vai afrontar ao Senhor dando ordem ao inimigo da sua vida para se retirar. Você não vai afrontar o Senhor quando no poder do Espírito de Deus você vai fazer assim, ó: e será segundo a minha palavra. E Deus vai falar: assim será, porque eu vi agora autoridade e poder aí. Eu vou zelar por aquilo que eu fiz. Sabe o que está faltando? Gente macho. Macho que eu estou falando não é de sexo, é de coragem. É que tenha ousadia. É que possa crer no que Deus está dizendo. Irmãos, eu posso andar aqui, Josué. Deus falou para ele assim: Josué, vou te dar a fórmula do sucesso. Você será bem sucedido, prosperará, tudo te irá bem, se você meditar na minha palavra de manhã, à tarde e à noite. Ser forte, corajoso e não tema, Josué, vai para frente. Posso falar, irmãos, de Gideão. O Gideão é um cabra que me inspira. Um sozinho contra um exército incontável. Aí o Senhor aparece para ele e fala assim: Gideão, vai nessa tua força e livre Israel. Eu falo: que é isso? Olha como é que Gideão se vê: eu sou fraco, menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor daqui de Judá. Não tem como, não tem como, esquece. O senhor não está batendo bem, o sol está forte, vai para a tenda, fique em paz lá, me deixa, que eu tenho que malhar o trigo. Deus falou assim: Gideão, deixa eu contar uma coisa para você, eu preciso mudar a sua mentalidade. Gideão, eu fui que abri um mar, eu fiz um caminho no mar. Sabe o que é fazer um caminho no mar? As águas estão correndo, eu interrompo as águas, ponho um caminho seco, é como se eu passasse o asfalto no mar. E atravessei o povo de Israel. Afoguei todo o exército de Faraó no mar.
Coloquei minha mão nas águas que eram amargas, fui sombra durante o dia, coluna de fogo durante a noite, sustentei vocês por 40 anos, não é 40 dias não, é 1,5 milhão de pessoas, não é 2, 3 não, com pão e água, por 1 mês comeram carne de manhã e à noite. Eu sou o Deus que faz. Eu e você seremos como um só homem. Ei, peraí, olha a mudança de mente. Então me dá uns sinais. Chove no novelo, mas não chove em volta, não chove no novelo. Bom, se isso não está bom, o senhor vai fazer o seguinte: ó, eu vou pôr uma oferta aqui, o senhor vem e come, se o senhor comer eu vou entender que é. E vai fazendo sinal, e vai fazendo sinal. Aí chegou um momento que Deus falou assim: ei Gideão, vamos lá. Eu falei: então tá bom, vou reunir um exército aqui, 30 mil. Ele falou assim: ó, manda os que estão com medo embora, já ficou só 10. Falei: agora leva lá para beber água, sobrou só 300. O Gideão olha a sua volta e fala assim: Deus, você está louco? Com 30 mil eu já estava sem coragem, com 300 aí que eu não vou. Deus fala para ele assim: ó, vai lá com Puá, e Puá ali o nome significa Espírito Santo. Desce com o Espírito Santo até o exército inimigo e ouve o que é que eles estão falando. Ele vai lá nas escondidas e tem 2 soldados de plantão lá, vigiando o exército. E eles vão falando assim: ei, tive um sonho essa noite. É mesmo? Que sonho que foi esse? Ah, um pão muito grande, ele rodava assim, ó, e passava por cima das nossas tendas, elas iam virando de ponta cabeça, era uma coisa louca. O outro falava assim: ei, isso é senão nada mais é senão a espada de Gideão contra nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Quando ele ouviu os soldados com medo do Gideão, voltou para casa cheio de coragem, no poder e autoridade do Espírito de Deus, falou: vamos se levantar, porque Deus já entregou o exército, é hoje que nós vamos para cima. Sabe como é que eles ganharam a batalha? Quebrando o jarro. Olha as armas que Deus dá. Exército poderoso na terra, incontável, cheio de carros e cavaleiros, espada, lança, flecha. Aí o Senhor vai lá e manda quebrar jarro. Aí um mata o outro. Olha o favor. Meu irmão, sabe quais são as armas que Deus nos deu? Chama-se louvor, oração, adoração e os dons. Se você começar a usar essas armas, você vai ver o poder de Deus começar a ser frequente na sua vida, manifestado para o louvor e a glória dele, para libertar os que estão cativos, enfermos e precisando desse socorro que Deus nos habilitou para socorrer. Meu irmão, só que você não faz isso se você tiver uma mentalidade do mundo aqui dentro da igreja. Eu estou pregando essa palavra aqui, e eu sei que alguns estão recebendo e outros estão pensando assim: esse pastor é doido, esse pastor é maluco, esse pastor não... por isso que a igreja vai esvaziando. Vai mesmo, irmão, vai, não tem problema, fica tranquilo. Os que ficar vão, você vai ouvir notícia dos que ficar aqui, você vai ouvir. Como é que está o fulano lá da igreja? Irmão do céu, você acredita que ora e os demônios vão embora? Ora e as bênçãos acontecem, os milagres acontecem. Tem criança lá, você não sabe as crianças o que estão fazendo. Tem uma lá de 4 anos, prega a palavra. Semana que vem vai ter uma criança dando... Eu quase estou chamando ela para pregar aqui. Ela já vai pregar para as crianças lá no departamento infantil. O pai dela falou assim: filha, adia para o outro domingo, porque esse domingo agora eu não vou estar aqui. Pai, mas era tão importante. Começou a chorar, porque o Espírito de Deus queimou a palavra no coração dela. Ela já está com tudo preparado para pregar a palavra para os outros. Eu vou ver criança de 4 anos colocando mão em pessoas que estão enfermas e curando de câncer. Eu vou ver em nome de Jesus, porque elas vão ter a mentalidade do reino. Não é de covarde, não. Não é de alguém que vai precisar ligar para outro fazer, não. Você não vai precisar ligar para ninguém fazer. Você, no poder e da autoridade do nome de Jesus, vai fazer. Vai fazer. Mas você tem que crer. Você tem que crer. Por isso que eu preciso pregar essa mensagem, se for necessário, o ano inteiro, até você tomar uma forma, uma mentalidade de que o reino de Deus está em vós, e o que Jesus espera de mim e de você nada mais é do que nós manifestarmos com poder e autoridade esse reino no meio das pessoas. Eu poderia falar, irmãos, de Davi.
que disse assim: hoje mesmo conhecerás que há Deus em Israel, o Senhor vai entregar a sua cabeça nas minhas mãos. E o Senhor andava com Davi, Davi andava com Deus, e todas as estratégias de batalhas Deus deu para Davi, e ele venceu as guerras. Poderia falar de Samuel, poderia falar dos profetas, poderia entrar no Novo Testamento e falar dos discípulos, falar do apóstolo Paulo, mas a pregação é para esta geração hoje. Para quem que Deus pode falar nessa noite aqui? Com quem que Deus pode contar? Ele está dizendo assim, ó: eu vim para anunciar para vocês o reino. Por que que ele falou isso? No Antigo Testamento, o reino foi instalado. O rei Israel lutava contra os seus inimigos. Sempre foi assim. O reino só se tornou espiritual nos dias de Cristo, mas as lutas são as mesmas. A intenção, a ideia é a mesma. O que nós estamos errando é a interpretação que nós estamos dando. Não podemos errar mais. Quero orar com você. Se você puder ficar em pé. Se o próprio Cristo viesse aqui nessa noite pregar, ele pregaria a mensagem do reino. E ele olharia para cada um de vocês e com o olhar dele ele perguntaria: posso contar com você no meu reino? Entendeu qual é a minha mensagem? E ele iria sentir que o teu coração incendiou, acendeu, respondeu a sua palavra. Eu não preciso chamar você à frente. Eu preciso que você tome uma atitude aí onde você está, de dizer ao Espírito Santo do Senhor: eu quero viver esse reino. Eu preciso aprender. Eu desejo isso no meu coração. Tenho perdido muitas batalhas. Tenho vivido alguns fracassos na minha vida. Algumas situações de destruição estão se repetindo na minha família, dentro da minha casa, no meu trabalho. Algumas situações estão bem fora do controle, mas nessa noite eu saio daqui com esta palavra no meu coração, e em nome de Jesus eu vou tomar uma posição como um soldado neste reino de poder e autoridade, revestidos de poder e autoridade. Eu vou manifestar esse poder, essa autoridade no lugar da minha batalha, na onde eu travo a minha luta, e eu declaro que eu não vou fugir, vou resistir, e quem vai ter que sair é o inimigo da minha vida. Eu vou permanecer de joelho no chão, com louvores na minha boca, porque a palavra que eu tenho não é será. Como vai ser? Meu irmão e minha irmã, eu estou falando nós, a minha família, estamos ouvindo algumas mensagens, e não são poucas, de pessoas que estão vivendo um sobrenatural, estão vivendo o reino na terra, estão vendo milagres, estão vendo poder, estão vendo libertações, salvação, porque entenderam, mudaram a maneira de viver a sua vida. Não pede mais, recebe com alegria, mesmo sem ainda ter chegado nas suas mãos. É como se já estivesse acontecendo. Nós precisamos mudar, queridos. Não pode haver mais palavras na sua boca como será? Quem que vai fazer? Olha, ó dó de mim, eu não vou conseguir. Tire essas palavras da sua boca, elas não fazem parte do vocabulário do reino de Deus. Creia de que tudo é possível. Posso todas as coisas. Meu irmão, aquilo que Deus falou para mim não apaga mais. Eu nasci para dar certo. O Senhor não tem plano B. Ele fez um plano e esse plano não errou. Ele não errou. O que está errando é o jeito que eu estou procedendo.
Estou liberando essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Pai, nós temos, ó Deus, diante de nós situações em que essa palavra pode ser aplicada. Nós temos diante de nós, ó Deus, situações em que nós vamos ver, ó Deus, ter experiências com aquilo que nós estamos ouvindo e crendo, ó Pai. Nós vamos ter, ó Deus, muitos momentos, ó Pai, em poder manifestar, ó Deus, esse poder e essa autoridade que nós temos no Senhor. Me dá entendimento, Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus disse que Tu virias e nos ensinaria sobre todas as coisas. Nos instrui sobre o reino. Nos instrui como devemos proceder, como devemos agir, quando devemos ir, porque a vitória é certa. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida pior do que a que nós tínhamos. A vida que o Senhor nos deu para viver é uma vida abundante. É uma vida no Senhor, aonde a Tua palavra diz que já estão liberadas as bênçãos nas regiões celestiais. E nós, ó Deus, nos apropriamos dela e Te agradecemos e bendizemos o Teu nome e louvamos ao Senhor para todo sempre. Nós oramos Te pedindo essas coisas para acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Você tem ideia de como vai ser sua semana? Vai ser abençoada, sim. Mas ela vai ser uma semana de oportunidades. Não tenha medo. No dia que você estiver diante de uma situação bem difícil, você ouça Jesus falando assim para você, ó, não temas. O barco estava sendo chacoalhado por um lado e por outro, os ventos eram fortes, Jesus veio andando sobre as águas e disse para eles assim, ó, não temas. Não temas. 365 dias do ano, e a palavra que Jesus vem nos saudar é não temas. Não posso impedir os dias ruins, eu não vou tirá-los de vocês porque é necessário, mas quando eles vier, tenha fé, não temas, pois eu estou contigo, e se eu estou contigo, você vai vencer as vitórias que eu já venci por você, diz o Senhor Jesus. Aí sabe o que acontece? Vem a situação e você fica apavorado. Muda o jeito de pensar, misericórdia, muda o jeito de pensar. Se não der certo na primeira, vai dar certo na segunda. Se não der certo na segunda, vai dar certo na terceira. Até você gerar isso no teu espírito. Não desista, não retroceda. Porque, irmãos, Deus está nos chamando para entrarmos no seu reino. E só entra no reino quem tem mentalidade de reino. Deus não vai pôr covardes no seu reino. Você refutou a vida inteira e quer entrar no reino. Não vai, me desculpa, me perdoa. Não vai. A palavra dele é clara, covarde não entra. Então, irmão, ó, firmeza aí. Não tema. Amém?